Estamos de volta com o Boletim Conexões especial do final de semana. O estado de Goiás pode ser o primeiro do país a adotar o modelo de gestão por organizações sociais na educação. Esse é o projeto do governo estadual que pretende transferir a administração de 30% das escolas estaduais, cerca de 300 unidades, para OSs já no ano que vem. A terceirização de parte da rede estadual de educação deve seguir o modelo que foi aplicado na saúde a partir do ano de 2012. Os principais hospitais públicos de Goiás deixaram de ser administrados pelo governo e passaram a ser geridos por organizações sociais a partir de 2012. Esse mesmo processo deve se repetir na educação do estado. O governador Marconi Perillo projeta que para o início de 2016, as OSs vão tomar conta de pelo menos 25% das escolas estaduais. De acordo com o secretário extraordinário Antônio Faleiros, essa é uma estratégia do governo para melhorar a situação das escolas, assim como ocorreu com os hospitais da capital. Todos são unânimes em dizer que nós temos uma educação de péssima qualidade no Brasil. Isso não é constatação minha, isso é constatação de todos os estudiosos da área, de índices que foram sendo colocados para avaliação, como o próprio IDEB, né? Enfim, nós temos que buscar alternativa. E a alternativa que a gente busca com essa parceria é justamente você dar mais estrutura para que haja uma boa aplicação da política pedagógica. O governo não fala em privatização nem terceirização. O assunto é tratado como uma parceria entre Estado e organização social que não tem o objetivo de obter lucros. O Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, se posicionou contra a iniciativa. Para ele, é necessário esclarecer alguns critérios antes que a iniciativa seja tomada. É lógico que a escola que está aqui não é a escola dos nossos sonhos. Está longe do ideal, está longe do que nós queremos. Mas o governo se vale da precarização da escola pública hoje para depois justificar a entrega para o setor privado para dizer que o setor privado tem mais competência do que o público. Não tem. Para esse professor de história, a preocupação não está apenas no aumento do índice de desenvolvimento da educação. Ele acredita que existam interesses econômicos por parte do governo. Todos os direitos que o funcionalismo público, por exemplo, alcançou quando trabalha para a administração direta ou indireta, por estar agora vinculado a uma empresa privada, a uma entidade privada, eles perdem esses direitos. Então isso já é preocupante, porque alguns direitos trabalhistas são ameaçados. E me parece que esse é um dos principais objetivos da terceirização. Sair das amarras que a Constituição estabelece. A Constituição garante direitos para os trabalhadores. Como tirar esses direitos, economizar, transferir para a iniciativa privada recursos que são públicos de uma forma legal, legalizando OSs, né? E agora nós vamos falar sobre uma tradição da culinária goiana. Os pratos feitos com milho, como a pamonha, o curau e também o bolo de milho. E essa tradição vem desde a pré-história, já que o grão já era usado pelas populações tradicionais da América do Sul, incluindo o Brasil, antes da chegada dos colonizadores. O milho é um grão originário da América e já era cultivado pelos indígenas quando os portugueses chegaram ao Brasil. Em Goiás já foram encontrados registros de que o milho era plantado e consumido há milhares de anos. Em Serranópolis, que é uma região de Goiás, foi descoberto pela Universidade Católica, pelos antropólogos da Universidade Católica, fósseis de homens pré-históricos que tiveram aqui há 10 mil anos atrás e foram descobertos grão de milho. Por quê? Porque eram sociedades de caçadores e coletores. E essas sociedades começaram a desenvolver plantações, entre elas os milho. Ainda hoje, o milho é uma das principais matérias-primas para a alimentação da humanidade e é largamente cultivado. Os maiores produtores do grão são os Estados Unidos, a China e o Brasil. Com o milho podem ser feitos diversos pratos, doces e salgados, como farinha, curau, bolos, sopas e também uma das mais famosas iguarias goianas, a pamonha.
O prato é feito a partir do milho ralado, recheado com queijo e temperos diversos. Ela pode ser doce ou salgada e sempre é enrolada com a própria palha do milho, mostrando a clara influência da culinária indígena. Essa região de Goiás, como ela é uma região muito distante do litoral, por isso que a gente chama de sertão, né? Sertão longe do litoral, o pessoal aqui também aprendeu muita coisa com os nativos americanos. Entre elas, fazerem muita atividade na culinária, como comer piqui, né, fazer peixe na bananeira e, entre elas, também o milho. A produção da pamonha, ou melhor, as pamonhadas, são um evento tradicional de Goiás e reúnem as famílias no processo de preparar e comer a pamonha. Eu fui criada na fazenda, então, é época de milho, papai reunia a família toda e a gente ia colher o milho na roça e fazer a pamonhada. Daí era geralmente época de safra mesmo, porque naquela época não existia irrigação. Então, e era época de chuva. Bastava cair uma chuva e o milho estava no ponto, a gente já pensava logo na pamonhada. As famílias mais tradicionais, goiana mesmo, ainda faz pamonha na fazenda, com aquele ralador que se fazia no século XIX, reúne a família, é um dia de festa. Então, o milho, a pamonha em si, ela é também um produto social para reunir pessoas. Para a família de Maria Zélia, as pamonhadas evoluíram de reunião familiar para negócio. Há mais de 30 anos, as diferentes gerações da família cuidam de uma das pamonharias mais tradicionais de Goiânia. Ao longo dos anos, o prato tradicional foi ganhando novas roupagens para agradar aos diversos paladares. No decorrer dos anos, aí a gente foi agregando alguns outros sabores, sabe? Mas inicialmente era pamonha de sal com queijo, doce com queijo, a moda que é com linguiça e queijo e a de pimenta com queijo. Ficou durante muitos anos com esses sabores. Depois a gente veio agregando a pamonha especial, a pamonha goiana, a pamonha nordestina e a pamonha com jiló. E a doce com catupiry. Você pode aproveitar o fim de semana para comer uma pamonha, né, depois dessa matéria. Bem, a gente fica por aqui com o Boletim Conexões. Participe dos próximos programas enviando sugestões de pauta, críticas, vídeos ou matérias. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou mandando o WhatsApp no 9181 1406. 9181 1406. Eu te espero na segunda-feira, às 6h30 da noite, com um programa especial sobre as campanhas dos times goianos durante o ano de 2015. Vamos falar sobre Vila Nova, Atlético Goianiense e também sobre Goiás. Espero você então na segunda-feira. Até lá e um bom final de semana.